Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Gente, que maravilha de pessoa. Olha que duas mulheres. Queria pedir uma salva de palmas para a professora Heloísa Starling, maravilhosa, que acabou de entrar aqui. Ela vai me matar 3 meses me xingando por essa. Ô, Elô, você fica bem, porque fica feliz que eu não te chamo para vir cá dividir a entrevista comigo, viu? Fica feliz. Heloísa, além de ser uma das mais importantes historiadoras mineiras, dirige o projeto República da UFMG, entre outras coisas. Gente, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Essa edição não será gravada, não transmitida online, ela está gravada e vai ao ar amanhã ou depois que a gente fizer a edição. Desde já eu peço autorização de imagem para vocês, como deve ser. Caso alguém não queira aparecer fortuitamente nas entrevistas, na hora de falar e fazer a pergunta ou durante, diz para a gente que não quer, ou então processa aquele moço de barba ali, ó, entendeu? Eu não, processa ele aí, perdas e danos, e não tem problema nenhum, viu? Eu vou parar de falar bobagem, queria convidar Zélia Duncan para vir para o palco. Vamos lá. Boa noite. Gente, boa noite, Zélia. Bem, como eu estava dizendo, quem quiser processar, processa o moço de máscara. Ele tem barba Já estamos máscara. falando de processo? Que loucura. Não, que Brasil. Porque tem direito de imagem, né? E aí o meu advogado falou assim, todo mundo tem que assinar aquela coisa para viagem. Eu falei, mas se eu falar antes? Ele falou, você pode falar antes, mas eles podem te processar assim mesmo. Então, depois, né? Desde que eu começo falando isso. Gente, esse programa daqui a pouco vai estar, amanhã ou depois, vai estar sendo hospedado no YouTube do Sempre um Papo. O YouTube do Sempre um Papo tem mais de 600 programas, eu falo 600 há uns 10 anos, eu tenho que aumentar isso. 600 programas de TV, programas assim como esse, gravados ao longo desses 25, 26 anos, que é o tempo que eu comecei a gravar e transmitir o projeto, porque o projeto tem 36 anos de vida. E começou aqui na CEMIG, que comemora 70 anos. Então, é engraçado você estar num lugar que comemora 70 anos e que você faz parte dessa história há 36. Então, eu agradeço aqui ao pessoal da CEMIG, aos técnicos. Cláudio Bianchini está por aí. Cláudio, muito obrigado, viu, pela parceria de anos e anos juntos, né, amigo? Obrigado. E vamos dar continuidade à programação até o final do ano. Sempre acompanhe pelas nossas redes, todas elas dão sequência também à programação, a gente transmite pelas programações. E vão lá, compareçam lá no YouTube. Além desse acervo também, tem as nossas outras atividades, que é o FLI Araxá, que já há 10 anos a gente realiza em Araxá, e o FLI Itabira, Festival Literário de Itabira, que a gente começou ano passado e que esse ano vai acontecer entre 31 de outubro e 6 de novembro, uma data muito importante para esse país, porque é o primeiro dia útil após o segundo turno. Pois é. Mas é aniversário do Drummond, né, gente? 31 de outubro. Isso é importante dizer. Eu vou fazer o FLI Itabira lá também, sempre em 31 de outubro, nos próximos anos. É tudo certo. Outubro. Falei tudo aqui. Eu tenho que agradecer a presença da Janaína aqui. Muito obrigado, Janaína. É da editora Agir, que veio acompanhar os trabalhos da Zélia e tem acompanhado. Editora da Agir. Muito obrigado, viu? Agradece também a Márcia. Sim, também, né? Hein? Márcia também. Obrigado, viu, Márcia? Gente, agora a Zélia está com uma palestra preparada de aproximadamente 6 horas.
Logo depois que... 4 horas, tudo certinho. Não tem nenhum improviso aqui. A gente só está sem máscara porque está devidamente testado e todo bonitinho. E, como manda os protocolos, ainda todos em vigor, pelo menos em todos os eventos do Sempre um Papo, peço que todos mantenham a máscara para preservar a gente e o outro, como é regra, né? Pronto, acabei. Então, podemos começar. Podemos. Muito boa noite, Zélia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E eu queria que você começasse pelo início. Eu acho que, como é a primeira vez que você participa do Sempre um Papo, isso vai estar gravado, eu queria que você falasse um pouco da história da literatura na sua vida. Como é que o livro entrou? Quem leu o livro sabe, né? Essa pergunta aqui é boba, né? Porque só lê o livro. Mas como é que o livro entrou na sua vida, Zélia? Na minha casa sempre se cultivou muito poesia. Minha mãe sabe muitas coisas de cor e passou isso para a gente. Eu sei coisas de cor e tal, porque ela pegou do pai dela. A leitura sempre foi muito valorizada na minha casa. Então, eu tive esse tempo de estar em casa, convivência com irmãos, mãe e tal. Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Mas o que eu tinha em comum mais com meu pai era justamente o fato dele gostar muito de ler e gostar muito de música. Então, era a nossa melhor ponte, assim. Então, sempre esteve na minha casa em primeiro plano, assim, a leitura, o prazer com a palavra. Você já começou a escrever nessa época? Tinha uns rabiscos escondidos e tal, mas quando eu descobri que eu tinha uma voz para cantar, isso atropelou todo o resto, de certa maneira, porque eu comecei a perseguir as palavras dentro das melodias. E foi muito arrebatador para mim descobrir que a voz grave que me envergonhava quando eu era novinha... Envergonhava por quê? Porque era muito grave, né? E porque a gente não gosta de ser diferente num certo momento da vida da gente. Depois você descobre que aquilo é o grande lance. Mas até descobrir, a gente sofre um pouco. Então, a voz grave me envergonhava. Quando eu descobri que aquilo era mais do que um timbre estranho, era o meu lugar no mundo. Tanto que a voz é a coisa mais importante do livro, né? Eu falo sobre o que eu penso de cantores, do silêncio, da voz humana, de coisas assim, né? Então, porque na verdade eu estou com sempre isso atropelou a minha vida, o fato de ter uma voz e ela servir para muitas coisas, inclusive para cantar, que acabou sendo a minha atividade principal. Você chegou a fazer curso de letras? Cheguei. Bem, já coroa, né? Eu já tinha 40 e poucos anos. E porque, assim, quando eu comecei a cantar muito jovem, eu cheguei a prestar um vestibular em Brasília, onde eu morava, mas eu nunca fiz faculdade. Mas tinha o desejo, mas eu fui trabalhar, fui cantar e eu precisava trabalhar. Eu trabalhava, cantava à noite, eu gravava jingles, eu fui locutora, eu fiz de tudo um pouco ligado à voz. Mas sempre lendo, gostando de ler, dando muito valor para isso. Quando eu cresci, eu disse, quer saber, eu vou fazer a minha faculdade, que eu queria tanto. E aí eu entrei para a Faculdade de Letras, fazia aula de manhã, coisa que sempre fui meio um bicho estranho assim no meu meio, porque eu sou uma pessoa do dia. Embora eu trabalhe à noite, eu sou muito mais do dia. E aí eu fiz a minha faculdade ali perto de casa, era no centro do Rio, a Cândido Mendes, e foi muito, muito interessante ter feito. Depois fiz a faculdade de teatro, me formei, entreguei meu TCC no meio da pandemia, e assim tenho outros planos para continuar sendo estudante. Mas você teve uma experiência com texto, com redação, antes de fazer o livro, né? Quanto tempo Sim. Você escreveu para o Globo, não foi? Durante 2 anos eu fui colunista do Globo, semanal, né? E é um negócio que, para mim, que é pesado, assim, eu não esperava nunca. Mas uma coisa foi levando a outra. O Zé Maurício Maclini, que faz o Prêmio da Música Brasileira, um dia me escreveu e disse, você quer ser a roteirista do prêmio? E até uma coisa que eu conto aí, eu acho. Eu falo, por que você está me fazendo esse convite? Eu não entendo por que você está me fazendo esse convite. Aí ele disse, por causa dos seus e-mails. Eu falei, nossa, você tem que ter muito cuidado com os e-mails, eles são perigosíssimos. E aí, ele é um cara muito querido meu, e se ele estava me confiando aquela missão, eu pensei, eu vou dizer sim, né? Se ele está dizendo está achando que eu posso fazer isso, eu vou tentar. E aí eu me tornei roteirista do Prêmio da Música por 5 anos.
E comecei a escrever algumas coisas no Facebook, assim, olha, sou antiga, né? nem se faz mais quase nada no Facebook. E algumas coisas começaram a acontecer por conta disso, mas eu sempre fui convidada pelos meus colegas para escrever releases deles. Vários, de muitos colegas eu fiz releases. Para mim mesmo eu fazia quando era... Mas eu estou interessado. Tem, inclusive profissionalmente, para fazer uns releases. Se você vai fazer um release, como é que você faz? Você vai ao show... aos ensaios, você conversa. Não, peraí. Gostei dessa história. Não tem esse tempo todo, Afonso. Geralmente, um colega que eu conheço, eu vivo na música, então eu mais ou menos conheço muita gente, muita coisa, muitos percursos, né? Então, por exemplo, o Pepeu me pediu para fazer. É um cara que eu adoro, né? A música Alma é do Pepeu e do Arnaldo Antunes. E ele já cantou muito no meu palco, eu já fui muito cantar com ele, temos uma relação. Aí um dia ele disse... Aí eu tenho essa fama terrível de gostar de escrever, né? Então, antes do livro, era isso. Pô, a Zélia gosta de escrever. Então, chama a Zélia para fazer um release. Então, eu comecei a fazer. Várias vezes eu fiz. E faço... Eu ouço o disco, sei o caminho da pessoa, dou uma pequena pesquisada de algumas coisas e escrevo. Mas voltando, te interrompi com relação à crônica. Como é que foi essa experiência? Sim, aí, por causa do prêmio da música, eu acho que ali eu conheci muita gente. Conheci o cara do... Eu sou péssimo com nomes, é horrível isso, né? Do Globo, que era o chefão do Globo na época. Ascani, obrigado. E aí, ele uma vez me viu numa festa, assim. Aí eu comecei a cantar uma coisa que era inédita. Isso é a minha impressão, né, do que aconteceu. Aí eu cantei, ele olhou para mim e disse, essa letra é sua, não é? Eu falei, é. Aí ele ficou assim, e 2 dias depois ele me ligou e me fez o convite para escrever para o Globo. Eu falei, caramba, o que foi que eu fiz para dar a impressão a ele que eu poderia fazer uma coluna toda semana? O Ascani é bom disso. O Ascani é bom. Aí até a Ana Beatriz fala isso, é muito engraçado. Ela fala, você faz muito bem as coisas que você nunca fez, que é uma coisa de amigo, né? Mas eu comecei a fazer. O fato é que eu comecei a fazer, comecei a tomar gosto, comecei a entender o tamanho que aquilo devia ser. Com o tempo eu comecei a brincar de escrever e depois contar as palavras e elas estarem bem dentro do que era para ser, em termos de matemática. E eu sempre tinha 2 colunas prontas, eu não sou aquela... Tenho temperamento para ficar correndo perigo de escrever na véspera ou 1 hora antes de entregar. Sabe, eu tive esse exercício, foi interessante, e muito mais que tudo, o exercício da observação, né, que já é uma coisa natural da gente que gosta de escrever ou de atuar, você observa mais. Só que você ter que escrever uma coluna toda semana faz você observar muito mais. Porque tudo pode virar coluna, mas tudo pode virar uma coluna ruim, né? Se você acha que tudo pode entrar na sua coluna, também é horrível isso. Então, eu gosto de correr, né? Então, as ideias vinham quando eu estava correndo, estava vivendo as coisas, e foi um período muito rico para mim. E aí eu vi que aquilo me dava prazer. E aquilo ficou guardado. Quando eu parei de escrever para o Globo, as pessoas começaram a dizer, faz um livro de crônicas que você escreveu. Eu falei, ai, não, que preguiça, isso já foi, não quero. Fiquei segurando. Para desembocar num livro, esse livro ele é inédito, eu escrevi na pandemia, principalmente. Depois, quando comecei a trabalhar nele, fiz outras coisas para ele. Mas é um livro que continua sendo um livro de conversas, que tem a atmosfera da crônica. É legal a sua proposta, que a relação com o leitor ela varia muito, né? Quando você é cronista, você imagina um leitor que você encontra na rua. Né? No livro, não, né? O leitor está sempre em um lugar inesperado, né? Só que você propôs uma conversa nesse livro, não é isso? Uhum. O meu desejo é meio esse, de uma conversa, porque acho que na época da crônica eu aprendi muito também sobre... sempre tive esse cuidado na minha vida, mas ali mais ainda, de não parecer que eu sei alguma coisa. Isso me dá muito nervoso, né? Porque te chamaram para escrever, que você vai achar que você sabe alguma coisa definitiva. Então, eu estou sempre procurando o caminho, jamais a chegada, aquela história, né? De pensar nas coisas como um caminho para chegar a outras que vão te levar a outros caminhos. Então, eu tinha muito esse cuidado na crônica e tive esse cuidado no livro, de não parecer, sei lá, de não dar esse ar definitivo para nada, de mostrar que eu estou em movimento, porque é como eu me sinto na vida, como eu quero estar na vida. Então, é como eu quero que seja
esse livro para quem se aventurar a ler, que ele seja uma conversa no meio desse movimento, que leve a algum outros, que desperte alguma curiosidade com nomes que eu cito, cantores, vozes que eu cito aqui. Às vezes eu digo, vai lá ouvir que eu fico aqui escrevendo. No livro eu falo isso. Vai lá no YouTube ouvir isso aqui que eu fico aqui escrevendo. Fico aqui esperando você ouvir. Né? Então, nessa vontade dessa troca mesmo. Porque escrever é um negócio maluco. Eu canto há 40, eu estou falando há 1 ano que eu canto há 40, então eu canto há 41, né? Então... Se descontar a pandemia, diminuir. Não, mas a pandemia eu cantei que nem louca, acho que valeu por mais, né? Então, eu canto há 41 anos, né? Então essa conversa, ela tem muitos tons já, né? de muita observação, assim. Então, foi prazeroso de fazer, dar uma... o que eu ia dizer não era isso. Eu ia dizer que eu canto há tantos anos, né? Você vai para o palco, você está na boca da cena, você tem que se expor, mas escrever é diferente. Te expõe de outra maneira, que eu não estava acostumada. E nessa época que eu escrevi para o jornal, eu tive que encarar até um pudor, uma certa timidez que eu não sabia que eu tinha. Timidez de encontrar alguém na rua que diz, poxa, eu te li domingo, ou eu te li sexta, que era sexta-feira. Eu ficava... Me dava uma vergonha, sabe? Você para e escreve um negócio. Né? Não é porque, para cantar, sou eu cantando, mas existe uma personagem. Existe a cantora que quer estar lá afinada, bonita, com sua banda, e né, tem uma luz, uma maquiagem, algumas coisas que te servem, mesmo que seja ilusoriamente, de escudo, né, de alguma coisa que te protege. Quando você para e escreve uma coisa e assina o seu nome, é um desnudamento. Tem até uma frase bonita que você falou sobre isso, né? Ao escrever. Gente, vocês conseguem entender a sua letra? Depois eu escrevi aqui, copiei, o Fernandinho, copiei a letra do que eu tinha lido, John, e eu não estou entendendo. Ao escrever, eu me coloco na... Não fui eu que falei isso, não. Você sim. Na boca de cena, num palco sem maquiagem. Então pronto. Foi isso? Eu li meu livro, tá vendo? Tá vendo? Você não consegue entender o que escreveu, que horror. Não, mas você é podia legal ter digitado, isso, porque... né, Afonso? Pois passar por isso, né? Tem que imprimir. Droga. Mas é legal, assim, porque são áreas, até do sentimento e do campo, que você está transitando na sua vida inteira, né? Sim. São o palco, a composição, né, nas suas várias formas, e a literatura. E a literatura é solitária. Sim. Né, profundamente solitária, não tem ninguém. Ao mesmo tempo, a música é coletiva, mesmo que o momento da criação seja. Ela tem um momento de ser coletiva, mas ela também é solitária. Você tem momento de criar, quem vai criar uma melodia ou uma letra, ou mesmo se você vai botar a letra numa melodia. No meu caso, por exemplo, eu sempre faço sozinha, assim, eu preciso ficar sozinha. Tem alguns parceiros despodorados, como o Paulinho Mosca. Ele pega o violão. Uma vez eu fui na casa dele, tinha outras pessoas, eu tinha mandado uma letra para ele. Um assunto nosso aqui. Ele pegou a letra, botou em cima da mesa. É essa aqui. Cheio de gente, pegou o violão, começou a tocar. Eu falei, você vai fazer agora esse negócio? E fez. E a música se chama Carne e Osso, muita gente conhece. Né? Ele começou a tocar e a fazer. Eu falei, caramba, ele está fazendo, socorro. E foi super legal. Mas, em geral, é solitário também. Também tem esse lugarzinho de ficar. Mas a composição também, por exemplo, você compõe junto. Você compõe junto com a pessoa? Não, eu componho separado. Ah, é separado? Eu faço a letra separado, ou alguém me manda a melodia, eu boto a letra dentro, mas eu faço isso sozinha. Aí eu mando para a pessoa a letra. Aí digo assim, tem 2 parceirões meus aqui, grandes artistas. Eu mando a letra, em geral, eu digo, pode sair cantando. Então, ele vai cantar na melodia que fez. E a minha brincadeira comigo mesma é, quando a pessoa cantar, vai cantar a música inteira, sem sobrar nada. E se sobrar é porque a gente quis que sobrasse. Sobrar, sair da moldura. Né? Tem alguns compositores assim. Belchior é assim, né? As letras dele parece que caem da partitura e continuam, né? Uma marca dele. Então, às vezes, uma palavrinha ou outra escapa, mas tem que ser porque você programou aquilo.
Às vezes você manda a letra e teu parceiro te liga, pô, não entendi uma parte aqui. Aí você canta junto. Ou então você já manda, no meu caso, muitas vezes eu mando cantando já, para ele ver que coube. Tudo é possível, mas a solidão é um pedaço importante para a gente. Me fala mais do seu livro. Você escreveu durante a pandemia. Sim. E desde o início você pensou que ele seria livro ou foram textos que você imaginou que teriam outra finalidade? Afinal de contas, né? Hoje tem blog, hoje tem próprias redes sociais. O que você pensou do livro? Não, eu pensei que ele seria um livro mesmo. No começo havia um convite para eu fazer um livro falando de música, mas não deu certo porque é maldade me pedir para fazer um livro falando de música sem ser pessoal. Se for um outro hobby, é mais fácil. Mas, para mim, falar de música é impossível não ter muito de mim naquilo, do que eu faço, de como eu vejo pessoalmente, porque eu sinto a música há 41 anos. Né? Então, não deu certo esse projeto de eu escrever falando em geral de música, a não ser que fosse uma coisa mais específica. Então, eu peguei essa ideia e comecei a escrever num espírito de conversar sobre música e sobre o que ela me inspira, algumas coisas do universo musical, como a voz, como o silêncio, como os timbres das vozes, as vozes que me tocam, como alguns processos musicais meus, algumas memórias. Aí tem memórias mesmo, de primeiro show que eu fiz, como foi, e alguns outros fatos assim que eu vivi e que eu achei que era ou divertido ou importante eu colocar naquele clima do livro, que não é uma biografia. Não é uma biografia, mas são as suas histórias. São histórias. Ali são as experiências, sim, digamos assim, de vida, né? Sim. Teve algum momento que você escreveu e depois tirou? Um monte, né? Pois é, porque tem tanta coisa tão pessoal. A pessoa que lê o seu livro depois se sente tão participante das suas experiências que eu fiquei entre as linhas. Fiquei assim, será que não deu vontade de retroceder em algum ponto? Onde deu vontade de retroceder, ou eu com a Janaína Sena, que foi eu ia falar, quem sobrou para você, né, Janaína? fez um trabalho incrível. Eu nunca tinha trabalhado assim. Antes dela, eu trabalhei um pouco com a Eugênia Ribas, que foi muito importante para mim, para me dizer, vai que você tem um livro, dá para fazer, tá legal e tal. Aí o trabalho com a Janaína foi diferente, já foi rumo ao que viria a ser mesmo o livro. Então, ela me apontou algumas coisas, e eu fui, às vezes, remodelando umas, ou escrevendo mais algumas coisas. Por exemplo, a Eugênia, de cara, ela disse, quando você é mais pessoal, é ainda mais legal. A Eugênia concordou com ela, a Janaína concordou com ela, e a gente começou a achar também o meu ponto, né, de ser pessoal num nível que possa ser interessante para os outros, não só para mim. Eu não queria que o livro fosse uma catarse minha, nem nada disso, porque eu não tinha essa necessidade, mas sim de trocar, de continuar essa conversa em um tom extremamente coloquial. E encontrando, né, quer dizer, quem me conhece as minhas letras, vai aos meus shows, essas pessoas vão me encontrar ali de um jeito mais profundo em alguns lugares. E em outros vão dizer, eu estava aqui, eu vi isso. Algumas vezes eu acho que alguns de vocês podem ter essa impressão. Gente, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Já tem uma primeira. Uma pessoa ali. Decidida. Fiquei até preocupada. Normalmente a primeira pessoa eu tenho que demora, oferecer. Né? Demora, um olha para o outro. Tem que oferecer dinheiro para as pessoas fazer pergunta primeira. Só um minutinho, deixa o moço focalizar tudo certinho. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, é Michele, meu nome. É um prazer estar aqui. Zélia, ouvindo você falar sobre o seu fazer literário, né, sobre a sua produção, você falou que escrever sobre música você não teria como não estar ali, né? Uhum. Mas, assim, pensando que, de alguma forma, a gente imprime um pouco do que a gente é naquilo que a gente escreve, eu estou assim, bastante ansiosa, né? Comprei o seu livro aqui agora, estou louca para ler, para te conhecer um pouco mais. Há alguns anos, eu escrevi uma vez para você, dizendo que, também sobre o seu processo de escrita, né, sobre as suas músicas, que
você conseguia, tal como a Clarice Lispector, me desnudar através das suas letras. Nossa, agora você botou num nível assim que eu nem sei te dizer. E aí eu acho que até me perdi, estou um pouco emocionada. Me desculpe. Bonitinha. Sobre as letras das músicas. Então. E aí, sobre assim, o seu fazer literário. Eu sempre gostei disso, assim, acompanhando a sua trajetória, soube quando você estava fazendo curso de letras e tudo. E acho que é um grande desafio. E acho mesmo que existe essa coisa do solitário vir à tona, né, e se tornar, de certa forma, publicizado, né, através da leitura, ainda que a leitura seja muito particular e muito privada. Mas eu gostaria de saber se, em algum momento, você pretende escrever algo assim, sobre o seu processo mesmo. Talvez eu esteja falando inadequadamente, porque eu não li o seu livro, eu acabei de comprá-lo, mas assim, sobre como que é o seu processo do fazer literário, de como que você se debruça, né, sobre as vontades, os porvires, os desejos, para poder conseguir, de fato, transformá-lo em letras de músicas ou em contos e crônicas, porque eu sempre admirei muito o seu olhar e a sua perspectiva sobre o mundo. Obrigada. Né? E aí, qualquer iniciativa sua nesse sentido seria um grande prazer e um privilégio de poder ter acesso. Obrigada, Michele. Muito obrigado. Então, eu acho que... Eu penso sempre que é mais importante para mim que você ouça as músicas e veja o que eu ando aprontando do que como eu fiz, assim. Não sei se é tão importante quanto um possível resultado, né? Então, o livro fala de algumas coisas, o meu processo com a escrita, eu acho que tem muita coisa aí, e muita coisa nas próprias letras, sabe? Não sei se eu sou mais importante do que as músicas que a gente faz, sabe? Eu faço muita coisa em parceria, os parceiros são importantíssimos para mim. E imagina, são 50%, né, de uma canção da minha vida toda. Eu aprendo a beça com eles. Eu acho que está tudo. Eu acho que eu falo das músicas nas músicas. Sim. Não sei se eu vou escrever sobre fazer letra, assim. Não sei. Acho que eu falo um pouquinho no livro sobre isso. Eu sou aquela que escreve, não lembro direito o que está no livro, né? Mas o livro está falando um pouquinho disso. Assim. Eu sempre falei que eu falo do que eu vejo, né, do que me causa indignação ou paixão, ou, né, todos esses sentimentos estão... Minha vontade é que estejam nas letras. Né, e as letras a gente vai aprendendo, cada vez mais vai aprendendo. Assim. Tomara que você se divirta com o livro, você que parece me conhecer. Espero que não te decepcione. Tem gente que entra no camarim e fala, pensei que você era mais alta. Né? Eu espero que o livro não te cause essa impressão. Não, eu tenho certeza que não. Muito obrigada. Zélia, e você é uma artista plástica. Olha, gente. E aí, o livro é todo ilustrado pela Zélia, né? Mas olha, você se sente artista, assim? Não. Ou desenhista? Rabiscadeira. Rabiscadeira. Não, esses rabiscos eu faço desde garota, assim, a Flávia Pedras fez a direção de arte e ela disse, pô, isso aí é legal. Aí na pandemia eu fiz muito, levei a sério essa brincadeira e acabou entrando no livro. Foi meio isso. Você desenha pensando? Eu vai pensando em tudo menos no desenho. Né? Entendi. Ô, Fernandinha, faltou você colocar isso aqui no desenho, louca, viu? Andava. Eu tive a honra de ter Fernanda na quarta capa. Foi muito... Gente, uma salva de palmas, dona Fernanda Takai, que está aqui na frente. Senhor John Ulloa também do lado dela. Super John. Sujeito é bom de skate, que é uma loucura. Ó, ela canta, toca, compõe, atua, corre maratona, dá opinião, ama muito os bichos, a gente e a natureza. Não desiste de fazer do Brasil um lugar melhor e agora escreveu um livro. Sua primeira viagem literária é uma... Tá vendo? Faltou artista plástico. Desenha também. Faltou nada, minha amiga. Faltou. Mesmo compartilhamos do pacto. Você mesmo, a gente desconfia. Minha surpresa
fui perceber como momentos tão pessoais, íntimos, até revelam mais ainda a mulher valiosa que você é. Muito lindo. Viu como é bom chamar uma amiga para escrever? Muito bom. Mas a Fernandinha já está praticada, né? Livros e crônica. Inclusive, muito do que... Você já deixou 2 crônicas guardadas, Fernandinha, uma vez na vida? Não, era sofrimento puro, né? Jura? Puro. Puro. Quantos anos você escreveu para o Estado de Minas? 6. 6 anos. Nunca deixou uma crônica guardada. É sofrimento puro. Na hora que falou que deixou 100% 2 crônicas, de aproveitamento. nunca fiquei sabendo de um cronista. Você já ficou sabendo, Bianchini, que guardasse 2 crônicas de antecedência? Você é virginiano. Não, é assim. Tem a da semana e mais uma. A da semana e mais uma, né? Entendeu? A da semana e mais uma. Era um backup, mas... Morri. Tipo, eu tenho que entregar um texto do Walter Ogumã sexta-feira. Tem um mês que me deram. Eu tenho até sexta-feira, portanto, amanhã eu vou morrer. Ou vai morrer, ou vai escrever. Eu vou escrever. Quem quer fazer pergunta, gente? Um monte de gente. Vamos organizar agora. Me ajuda, Letícia. Por favor, aí atrás. Oi, Afonso. Boa noite. Como é que você chama? Como é que eu chamo? Você não lembra de mim mais, não? Não estou vendo de tarde. Tá vendo que eu passo? Amigo eu ingrato. passo por isso. É, Vécio, Amigo querido. ingrato. É Vécio Zélia, boa Carlos noite, está de tudo bem? Minas. Tudo bem? Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para você que não tem nada a ver diretamente com o livro, mas é uma curiosidade minha. O Totatiano é um dos shows mais bonitos que eu já vi, Poxa, obrigado. junto com um show da Fernanda que eu vi há 3 semanas. Eu também. Também está no meu aqui no top Cine 5. Brasil. Lindo, menino. Ele completa 10 anos. Você tem também um dos grandes sucessos seu, que é Catedral, que, se não falha a memória, está completando, tem 28 anos que foi lançado. Poxa, obrigado. Não vou precisar fazer essa conta. Então, eu queria saber de você qual que é a importância na sua carreira e o que representa esses 2 momentos, a homenagem ao Luiz Tati e Catedral. Nossa, 2 momentos bem diferentes. Bom, Catedral é uma versão, né, que eu fiz com o Christian de uma música da Tanita Tikaram, que entrou no álbum Zélia Duncan quando eu entrei para a Warner Music. E eu não sabia que ia acontecer o que aconteceu com essa música. Ela não estava programada para isso. Era apenas uma música que a gente gostava e estava no álbum. Tanto que ela nunca foi o meu single, nunca foi a minha música de trabalho. 4 músicas antes dela foram minhas músicas de trabalho. Pra você ter uma ideia de que realmente não foi programado aquilo. E Catedral acabou sendo uma porta de entrada minha para um outro momento da minha vida, onde as pessoas passaram a me conhecer. Eu já cantava há 13 anos, quando Catedral estourou. E é muito louco, porque parece que você não fez nada antes, né? As pessoas falam, nossa, que coisa, né? A música entrou na novela e você estourou. Eu falei, a vida é assim. A vida Ralei que nem uma louca durante 13 anos. Né? E continuo ralando, só que agora as pessoas estão me vendo um pouco mais. Então, mas Catedral foi super importante, como tantas outras depois, né? Mas é um momento crucial da minha vida, aquele. E estou tateando muito tempo depois. Para você ter uma ideia, eu estava comemorando 20 anos de carreira. Você falou quantos anos de tô tateando? Você sabe mais que eu. 10. Então, eu estava comemorando 30 anos de carreira. Então, aí eu fui comemorar uma data redonda também, e eu botei na minha cabeça que eu ia fazer um espetáculo sobre o Luiz Tati, eu ia fazer um DVD do Sortimento, do Pelo Sabor do Gesto, que era o álbum que eu estava fazendo, e eu ia fazer um álbum só com Itamar Assunção. Nenhuma das 3 coisas eu tinha nada na mão para fazer, nada. Eu comecei só a sonhar com essas coisas, decidi que eu ia fazer e comecei a me movimentar para isso. E eu estou tateando, eu convidei Regina Braga, que é uma grande atriz, e ela fez a dramaturgia e dirigiu junto comigo, quer dizer, fez a dramaturgia comigo e dirigiu o espetáculo, que eu queria que fosse teatral, e eu tentei atuar nesse espetáculo, vendo as personagens de cada canção. Era um espetáculo de 58 minutos, com essas letras valiosas do Tati, e foi, para mim, um marco fundamental da minha vida, estou tateando. Um lugar onde eu parei para observar, só mesmo gostando muito de palavra para fazer aquilo, porque são letras enormes, que muitas delas eu já sabia quase todas, porque eu ouvia a minha vida inteira, mas tive que decorar outras coisas e não olhar para os músicos. Teve que ser atriz, né? Tive que ser atriz. E foi muito prazeroso. É um momento, sinceramente, tão importante quanto Catedral para mim, foi aquele momento e alguns outros, assim.
Lá atrás uma pergunta. Obrigado, Elvésio. Boa noite, Zélia. Oi, boa noite. Meu nome é Joel, Prazer. Joel Araújo. Bom, estou muito feliz em estar aqui, sabe? E curto muito demais o seu trabalho. Muito obrigado. Acompanhar você durante a pandemia foi um afago, né? Achar o seu posicionamento, achei super bacana. Bom, eu te agradeço por ter feito parte da minha vida aí durante a pandemia. Poxa, obrigado. Bom, e a pergunta é uma pergunta assim, bem direta. O artista, ele é íntegro assim, e atua nas mais variadas modalidades de arte, né? Não é raro você ver transitar um cantor escrever, um cantor pintar, um poeta, enfim. Eu tenho um temor assim de, por exemplo, de um compositor de música. Vamos pegar um exemplo aí, o Chico Buarque. Quando eu fui ler o primeiro livro do Chico, eu fiquei assim, demorei a ler. Eu empurrei com medo de esse livro destruir ou mudar em mim alguma coisa em relação a esse cara assim que fez parte da minha vida, da minha mãe, do meu pai. Enfim, isso passou pela sua cabeça, por exemplo, porque a sua forma de curtir a música é um negócio muito legal, né? Você é uma intérprete, é uma compositora, é uma instrumentista, e tem uma sacada de música assim, que percebe que você oscila na música de uma forma legal. E isso dialoga com as pessoas, né? Você tem um público que entende, ou pelo menos eu imagino que entenda, como eu entendo, o que você pensa da música, o que você sente da música. E quando você se aventura a escrever, né? Você já estava falando em se desnudar, né? Quando você escreve alguma coisa, você acaba se expondo. Você chegou a pensar que, de alguma forma, isso pudesse fragilizar alguma Zélia que existe em milhares e milhares de corações? Você é um romântico, hein? Joel, né? Joel, minha especialidade é decepcionar o público. Eu sou viciada nesse negócio. Quando eu fui fazer Tô Tateando, por exemplo, que ele perguntou ali, a primeira cena do Tô Tateando, eu estava descalça, né? E eu botava o pé em cena como foco de luz. E eu entrava só depois, o meu pé ficava ali. Aí eu olhava aquele pé e dizia, por que eu inventei esse negócio? E quando eu botar o pé aqui, acabou minha carreira. Essas pessoas estão esperando que eu entre tocando violão. Eu vou entrar que nem uma pessoa acuada, que a ideia era essa, né? Eu adoro essa ideia. A música se chamava O Meio. E o personagem entra devagarinho, passo a passo, de lado, cantando a música. Mas o pé entra antes. O bendito pé entrou, você tem que entrar depois do pé, né? Então, o livro é a mesma coisa. Meu pé está na luzinha. Aí eu digo, caramba, chegou o dia de lançar, para que eu inventei esse negócio? Mas, na verdade, eu estou aqui brincando com você, porque eu canto há muito tempo, eu faço coisas há muito tempo, e o fato de eu ficar fazendo coisas variadas é para me distrair. Antes de mais nada, uma coisa até bastante egoísta. E divertida. Por favor, né? Então, mas é óbvio que eu quero chegar em vocês. Porque a nossa bendita profissão só se realiza no outro. Então, eu tenho como princípio não alugar vocês à toa. Sabe, eu quero que você saia de casa, se você gosta das coisas que eu faço. Se você quer ouvir Catedral, cara, você vai ter que passar por muita coisa antes. Mas você vai ouvir Catedral. Porque é uma música querida minha. Agora, eu jamais te entregaria só isso. Eu lembro muito, depois que a Catedral estourou, veio o disco Intimidade. Aí eu ia dar entrevista, a pessoa dizia, então, Zélia, teremos outra Catedral? Eu dizia, não. Aí ficava aquele silêncio. Não. Já tem Catedral, por que você quer outra Catedral? Vamos mudar, vamos né, fazer uma coisa diferente. E é isso que eu tento fazer. É óbvio que todo mundo tem direito de fazer as coisas. Algumas são melhores, outras são nem tão boas quanto você esperava, mas talvez me satisfaçam, me deem gás para continuar. É muito difícil você passar décadas em público e continuar se sentindo interessante. Então, eu faço isso para tentar me sentir interessante para mim, para sair de casa e dizer, pô, vamos lá, é um risco, você está falando de risco. O que a gente espera menos de um Chico Buarque, né, do que se arriscar? O cara se arrisca o tempo todo, até quando dá uma opinião. E eu acho que isso aí até está no livro, que eu sei que está. É muito arriscado para o artista não se arriscar.
É muito arriscado para o artista ficar no lugarzinho que ele inventou para ele, confortável, e não sair para investigar o resto. Você pode se ferrar? É óbvio que você pode se ferrar. Mas você quer uma coisa mais triste do que alguém que não se movimenta? Né? Então, assim, claro que as pessoas falam as coisas mais... Agora, então, nesses tempos, onde eu resolvi falar de outros assuntos, quando foi sair o livro, eu falei, agora tchau, né? Agora acabou. Mas eu encontro coisas boas. Eu vim aqui, pô, ouvi você falar essas coisas bonitas sobre mim, fiquei feliz de saber que você está angustiado porque eu lancei um livro. Né? Tamo juntos, Joel. Ô, Letícia, entrega o microfone, por favor, para a professora Heloísa Starling, que eu quero fazer uma pergunta para ela. Heloísa, você não ia sair daqui assim, tá vendo? Boa noite, professora Heloísa Starling. Boa noite, Afonso. Eu vou matar você. Um requinte de crueldade. Tá? Assim que isso aqui acabar, assim não vai ter testemunha, eu vou matar você. Estou contando com isso. Não, Elô, agora sério. Faz uma pergunta para a Zélia. Tadinha, Heloísa, desculpa, tá vendo? Ela vai me matar mesmo. Vocês estão pensando que não? Vai. Como é a sensação de fazer o pós-fácil do Drummond? Tá vendo que eu nem Porque conto para ninguém? Eu nem conto para ninguém. É muito legal o que você fez. A ideia da editora foi bacana e o pós-fácil foi muito legal. Aquela sua sacada de você o pedacinho da mesa, sabe? Você o pedacinho da madeira, aquela coisa do Drummond, do ritmo do Drummond, né? De vocês dois cantando, né? E o Drummond fazendo um show. Ouvir a voz dele, né? E o Drummond fazendo um show. Você imagina o Drummond fazendo roteiro, show, né? Fazendo roteiro, não, mas você imagina ele fazendo show mesmo. Exato. Os poemas que ele vai... que ele não vai usar para o trabalho, né? Os poemas que ele vai lançar, porque ele vai botar à luz, porque são os poemas menos conhecidos. Como é que foi? Porque ficou muito legal. E como é que foi que você fez? Muito obrigada. Como é que é a emoção de fazer pós-fácil para Drummond? Parecida com a emoção da tua pergunta para mim. Bom, quando veio o convite, foi parecido com aquilo que foi que eu fiz para eles acharem que eu podia fazer esse pós-fácil do Drummond, né? Explicando, a Record está relançando toda a obra do Drummond e lançou agora os 4 primeiros livros, 4 ou 5? 4 livros, e a Zélia foi convidada para fazer o pós-fácil de um doido. Num difícil... Antologia, Antologia, né? do Drummond. É antologia que tem um detalhe que eu acho isso é importante. maravilhoso. Só um pé de página, Zélia. Claro. O pé de página é o seguinte, gente, compra uma antologia, começa pela antologia e começa pelo pós-fácil. Depois leia. Boa demais. Isso é uma amiga. Rodrigo Lacerda vai ter uma síncope ouvindo isso do você. Então, esse convite veio... Eu fiquei muito afetada, assim. Aquelas coisas que acontecem, eu fico andando pela casa, né? Porque eu disse, caramba, que coisa séria. Drummond, né? Drummond, tudo que ele é para esse país, para a poesia brasileira. Aí eu fiquei pensando, bom, se eles me convidaram, eu tenho que ser o mais eu possível, porque se eu for inventar, vou ler teses sobre o Drummond, eu vou me dar mal, porque eu não sou essa pessoa. Então, se eles me chamaram, eles querem o meu jeitão aqui. Então, eu comecei pensando quem era o Drummond para mim, lógico. Aí eu falo sobre isso, de quando eu vi o homem Drummond, né, que ele me pareceu um cara franzino, um cara comum. E aí, quando eu comecei a ler, e aí vai me levando por aí. E aí eu li de novo a antologia, fui entender melhor aquilo do que se tratava, o que era. E aí eu viajei nisso do roteiro, né? Que ele ia fazer um show e ele tinha que fazer um roteiro. E um roteiro de um show nada mais é do que uma armadilha para vocês. Eu vou botar isso aqui, que eles adoram, mas depois dessa vem 3 que eles nunca ouviram, mas que tem a ver com o que vai vir depois, que eles também amam. Né? Claro, ingenuamente eu fiquei tentando me aproximar, porque a gente quer sempre se aproximar dos nossos ídolos de alguma maneira. Então, de repente, me botam ali do lado desse grande
poeta que habita tantas coisas na minha cabeça. Então, eu comecei a brincar disso. Bom, a coisa mais linda da antologia, fora, obviamente, a poesia, é o fato dele ter feito essa antologia. A coisa mais legal que a Luísa está dizendo para vocês comprarem essa antologia, comprem, porque ele que separou esses poemas para a gente naquela ordem. Ele fez um outro livro. Então, isso foi o que mais me encantou na hora de escrever. E aí eu usei isso, né, Luísa? Fui usando isso, eu pensei, eu queria ser uma lasquinha da mesa onde ele estava sentado, escolhendo esses poemas, para ver, tentar intuir o critério dele. Aí eu tentei, como artista que sou, e vivo fazendo roteiros para shows, imaginar que ele estava fazendo uma doce armadilha para mim, botando aquele poema, depois o outro, misturando os livros e, né, fazendo aquilo. E é o que eu tento dizer no Pós-Fácil, que eu me jogo naquela armadilha de olho fechado, quero que ele me leve, me prenda para sempre. Agora a Fernandinha está aqui na frente, fazendo favor. Eu espero que ela não me mate também, porque já vou... Departamento de morte Fernanda, já está tudo certo. você ia passar por isso, não tem jeito. Está pegando o boi, você não está aqui, viu? Fez a quarta capa, lê o livro, ainda tem que vir aqui fazer pergunta. E ainda confessei que o tênis que você me mandou comprar para fazer corrida na Pampulha, eu usei bem pouco, né? Bem pouco é nunca, né? Eu falo a verdade. Ela correndo as maratonas, eu não andei nem 2 quilômetros correndo, ou andando, sei lá. De bicicleta eu andei, tá? Tá bom. Cada um faz o que quer. Não, eu só queria dizer da alegria de estar aqui. Muita coisa que a Zélia sentiu, acho que fazendo e lançando o livro agora, eu experimentei também. A Zélia apresentou o meu livro também numa vinda a Belo Horizonte, deixei os textos com ela me devolveu um texto maravilhoso de apresentação. E só queria uma pergunta super simples. Você aceita jantar comigo hoje? Yeah! Só se você levar o seu marido. Vou levar o John. E a Heloísa. Só isso. Que alegria tê-la aqui. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Agora passa pro John, que o John também vai ter que fazer. Ai, John. Grave risco, cara. Me colocar como... Gente, eu só penso bobeira para perguntar para as pessoas. Você só pensa bobeira, por isso que a gente é amigo. É por isso que a gente estava fazendo. Tá, eu tenho uma pergunta boa para a Zélia. Zélia, depois de tantos anos de carreira... Vou te matar esse começo de pergunta, vou te matar. Cara, o que você sente quando você chega num camarim e não tem bidê? Eu procuro chuveirinho, né? Eu tô pensando agora como vocês são chiques, porque eu nunca procuro bidê no meu camarim. Bom, né? Essa foi a minha pergunta. Tá? Primeira pergunta, a segunda, John. Outra pergunta? Tá claro. Ótimo, John, tá ótimo. Melhor vai ser a segunda. Não tem nenhuma melhor que essa, não. Isso é o que realmente importa na carreira artística. Olha, eu vou cantar uma coisa então do John, porque o álbum Pelo Sabor do Gesto, eu vim para Belo Horizonte, fiquei quase 20 dias, um mês, né? E gravei lá no estúdio do John. Ele foi um dos meus produtores. Esse cara, um artista sensacional, todo mundo já sabe. Fernanda gravou comigo. Fala que ele é um gênio, não fala não. E aí eu mandei para ele, antes de vir, um e-mail sobre as ideias que eu tinha sobre o disco. John, estou pensando em tal sonoridade. Olha, vou te mandar uma gravação de não sei o quê. Olha, vamos... Então, pô, tô ansiosa. Pô, que alegria estar com você. Tá, um beijo, ZD. A resposta veio rápida. Chá com nós. E eu entendi isso profundamente. Twitter, legal. Mais uma pergunta, gente? Vamos lá? Cadê a Letícia? Aqui, ó. Você, por favor. Boa noite. Está funcionando. Liga aí para cima. Põe para cima. Eu estava ouvindo. Por exemplo, você pega no Brasil, que a Regina Duarte, por exemplo, todo mundo sabe de direito. Por exemplo, como uma pessoa que interpreta Chiquinha Gonzaga e uma mulher à frente do seu tempo em tudo, direito autoral, mulher, né, tudo. Você pega, por exemplo, o Carlos Vereza, que fez o filme do Memórias do Cárcere, que foi o Graciliano. Você viu Memórias do Cárcere, que foi pela ditadura Vargas, Estado Novo, 37, quer dizer, pessoas que
altamente revolucionárias, pessoas, quer dizer, personagens, quer dizer, como que pessoas desse nível chegam num ponto de apoiar o fascismo. Não estou aqui dizendo, não vou nem rotular, né? E outra, e te parabenizo muito, porque você foi uma força de resistência forte. Você falou nas suas lives, né? Tinha, na época até com o Aldir Blanc, né? Quando ele faleceu em 20, você falou até da Regina Duarte, né? Da obra da Aldir Blanc. Você conhece essa, né? O bêbado, equilibrista, né? E tal, né? Que foi o hino da anistia. Então, eu queria entender esse contraste humano louco, como é que pessoas que, tipo assim, igual, sabem a história, conviveram, interpretaram, vivem isso, e elas, pessoalmente, chegaram, por exemplo, idades avançadas já, né, a chegar num ponto desculpa que eu sou meio gago. Tudo bem, cara. Tem a voz grossa. E eu estou meio emocionado também. E de apoiar esse momento hoje, eu acho que é um dos piores do Brasil, né? Que, infelizmente, o golpe de 2016, porque a gente voltou para 64, né? E, se continuar, a gente vai voltar para a Idade Média. Então, eu sempre quis que você viesse a Belo Horizonte, que eu queria fazer essa pergunta para você, obrigado, por causa das suas lives e tal. Eu queria ver a sua opinião sobre isso, entendeu? Okay. Tudo bem que a gente entende que o ser humano é uma coisa, né, imprevisível, mas isso eu acho que é tão assim, que não precisava ser, né? Muito obrigado. Qual é mesmo o seu nome? Túlio. Túlio. Eu não sei, isso eu me pergunto também, eu não saberia responder e dar conta sobre as outras pessoas, até, assim, por serem artistas, né, a gente não tá, as pessoas não estão isentas dessa sombra, né? E a sombra que o problema é que a gente está vendo essa sombra, a gente não estava vendo. O que mais me preocupa, e me preocupou desde o começo da pandemia, tinha a ver comigo, sabe, Túlio? Eu comecei a me perguntar por que eu não vi isso chegar assim e onde é que eu contribuí. E aí comecei a falar. Eu não posso dar conta da cabeça da Regina Duarte, nem do Vereza, né? Pessoas que a gente admirou a vida inteira e que, de repente, nos dão uma sensação de traição. A sensação é essa, infelizmente. Mas eu não estou aqui para ficar tentando desvendar uma coisa que bate num muro para mim, que tem a ver com honestidade, sabe? Tem a ver com, talvez, privilégios que a gente não está vendo. Então, eu preferi olhar para mim, para a minha vida, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer sendo uma formiga, né? O que eu posso fazer se eu sou uma pessoa que gero alguns empregos, né? Tenho a minha banda, tenho a minha equipe, se eu tenho minha família, né? Tenho minha namorada. Onde é que eu posso contribuir com as pessoas mostrando ser quem eu sou e melhorando quem eu sou? Então, comecei a falar por isso, a querer encontrar o outro e botar o dedo também apontado para mim, sabe, Túlio? Porque eu acho que a hora da gente ver o que a gente pode fazer pelo Brasil começa pela nossa vida. Porque acho que a gente também chegou nesse ponto de falta de comunicação, porque a gente só olha para fora e é muito fácil. A gente está num ponto, acho, as eleições são em outubro, não tem mais conversa. Não dá mais, né? E eu já não tinha muita conversa, não tentava convencer ninguém do que eu penso. Eu quero quem tem dúvida, eu quero quem acha que se enganou, eu quero aonde que eu não falei e eu devo falar, eu quero os espaços possíveis da gente ocupar, bem ocupados. Mas, realmente, eu não entendo o que acontece com a cabeça dessas pessoas. Tem as suas histórias aí gritando, e eu acho que elas vão ter que dar conta disso em algum momento. Eu quero o Brasil livre em outubro. Eu quero que a gente possa voltar. O Brasil nunca foi um lugar seguro para todo mundo. As minorias sempre sofreram no Brasil. Temos problemas, abismos sociais enormes. Mas o nosso inimigo e o inimigo da natureza humana está no poder. Então, nós temos obrigação de acabar com isso para voltarmos a pensar na gente. É o que no momento eu penso. Eu penso nisso. Só penso nisso.
Bem, gente, estamos caminhando para o final, momento crucial no qual a dona Zélia vai autografar os livros para vocês, lá na sua em cima. Tem esse departamento ainda. Eu peço só que a gente vai fazer um esqueminha assim, que eu sempre faço em função, inclusive, da pandemia, que a Zélia vai ficar esperando vocês ali um pouquinho, enquanto a Ana Tereza e minha equipe toda organizam lá em cima a fila bonitinho, e aí sim a Zélia vai para lá, tá bom? Peço que, por favor, claro, mantenham distância entre as pessoas, entre todos. Esse pico da Covid está pior, em certa medida, de contágio do que em outros momentos, tá? Mas não vai ser agora, gente, não. Muito obrigado. Tem mais um pouquinho. Tem uma pergunta da plateia. Vou fazê-la. Como é que você chama? Marcos. Ah, legal, legal. Bem, a pergunta dele é bem avançada. Diz que Gilberto Gil e Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras, Bob Dylan ganhou o Nobel. Se você se imaginou já entrando na academia? Não, cara, não. Eu vou lá sempre ver meus amigos. Geraldo Carneiro é um grande amigo meu. O meu pai era um cara engraçado, um baiano, que veio de uma origem muito simples. Eu perdi meu pai há 1 ano e pouco. E meu pai tinha mania de ir à academia. Então, a minha memória máxima, assim, meu pai ia, e ele mandava o jornalzinho sempre para mim. Então, eu acho que para mim admirar as pessoas que estão lá. Tem muita gente que eu acho que devia estar lá. E tem, sabe, você fala Academia Brasileira, eu lembro do meu pai, olha que loucura, um baiano lá de Feira de Santana, que admirava imensamente os escritores, mandava para mim o jornalzinho de lá. E aí eu descobri que ele alugava um pouco os escritores, dizendo que era meu pai. Nem sei se todo mundo sabia quem eu era. Olha, falei com fulano te considera muito. Falei, imagino, pai. Então, eu acho que, de alguma maneira, o meu pai me levou para a Academia Brasileira de Letras já, sabe? Eu estou muito feliz assim, já tá bom demais. Bom, Zélia, queria te pedir, então, para você encerrar e agradecer demais. Pô, eu te agradeço. Bom te ver, saber que você é de carne e osso. A gente se conheceu pela internet há tanto tempo. Obrigada por tudo, pela tua gentileza e todos os seus olhares. Muito obrigado. Para tudo. A palavra é sua. Não, é isso. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. A gente tem muito o que fazer, né, gente? Muito o que fazer juntos, assim. Daqui até outubro, e depois de outubro... Eu vivo botando coisas no Twitter, né? Vivo apanhando e desviando no Twitter, né? Eu botei, primeiro tijolo da reconstrução, eu voto. Sai da reta. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, por tudo, gente. Até já. Tudo. Obrigado.